Do custeio da uva no sul ao manejo do gado verde no norte. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Carlos e com o Lucas e hoje, agora, nesse programa, nós vamos responder às dúvidas relacionadas aos episódios das cultivares. Antes disso, queria agradecer vocês que estão aqui curtindo o nosso canal, se inscrevendo no canal. O canal vem crescendo nos últimos tempos. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando. E vou agradecer também Sicoob Credivar e Cocamig pelo apoio que dá ao nosso canal. Bom, Carlos, Lucas, vamos começar? Teve um que não é bem uma pergunta e acabou que duas pessoas colocaram, falando do Acauama. Um elogiando o desenvolvimento e o outro falando que está testando na região dele. Vamos falar um pouquinho do Acauama, então? É normal, né? Agora o Acauama entrar em fase de teste, é um café novo, né? Foi registrado recentemente, começou a ser distribuído pela Fundação recente, então nós mesmos estamos conhecendo ele agora nas maiores partes das regiões. Tem poucas lavouras comerciais dele ainda, né, Carlos? Esse é um aspecto importante, embora seja um material que tenha sido testado na pesquisa, em termos práticos, as lavouras são novas ainda, mas algumas têm um comportamento muito bom, né, Lucas? Isso, nos ensaios que a gente tem já há mais tempo, tem mostrado o seu bom desempenho em relação a outras cultivares, mas para plantio em grande escala nós estamos conhecendo agora, iniciando esses plantios. De fato, ele tem se adaptado muito bem em alguns locais, né, onde a gente tem cultivado, principalmente no sul de Minas e no Cerrado Mineiro, principalmente, ele está indo bem. E, claro, destacando em áreas com nematóide exíguo aí, por conta ele tem uma resistência muito boa. Há relatos também que um bom comportamento nas matas de Minas. O pessoal também está começando a usar, né, Carlos? Começando a usar e tem até bastante procura por sementes. Até por conta do nematóide lá, né? Muitas áreas com exígua, então ele vem aí, lá o pessoal planta muito 78515, que tem resistência, e agora o Acauama, que ele é um pouquinho mais tardio, né? Também plantar tudo, maturação precoce. Sim. É interessante para colocar ele junto ao 78515. Eu acho que num ano igual esse, o pessoal vê a importância de ter um café com fruta um pouco mais aderido e um pouco mais tardio. A gente teve essa chuva agora, com o café chegando, e tem muito café precoce, de cultivar precoce, com café caindo. Sim. As cultivares tardias não estão. Então, eu acho que numa situação dessa, você começa a ver essa importância, né? De escalonar dentro da tua propriedade diferentes cultivares com diferentes estágios. Isso mesmo. Teve uma pergunta aqui que a pessoa quer saber das cultivares do Acauã, do grupo Acauã, o que encaixa melhor no sul de Minas, próximo a Guaxupé. Uma coisa antes da gente falar é que algumas perguntas que são direcionadas, a pessoa quer algo muito específico. Não é o caso dele, não. Ele está perguntando na região de Guaxupé, está querendo saber de uma região. Às vezes a pessoa quer saber na altitude, no microclima. Pessoal, nada substitui o seu agrônomo. Aqui na Fundação Pro Café, se você entrar no site do Pro Café, vai ter lá um link, né, Lucas, só sobre as cultivares, descrevendo. O Carlos está aqui com um catálogo de cultivares de café arábica, que é da Embrapa. Esse catálogo também vem pegando diversas cultivares, falando das características. E o que a gente busca aqui, né, Carlos? A característica é essa, encaixa em tal região. E aí a decisão final vai ser tomada do produtor e do agrônomo de confiança dele, indo lá, e aí vai indicar. Né? No entanto, que nem aqui não tem, no livro lá do Manual de Culturas do Café no Brasil, não tem a indicação. A gente não tá. A gente indica assim, na propriedade que você vai, você indica, na propriedade que você vai, você indica. A ideia é essa mesmo. Aí tudo bem. Mas assim, indicar, pessoal, sem estar lá, sem ver, isso a gente não faz e a gente não vai fazer aqui no programa. Lembrando que ele é gratuito, né? Sim, tem no site da Embrapa, né, Carlos? Pode tem baixar. No site da Embrapa, pode entrar lá na série de publicações da Embrapa Café. Então ele baixa, esse se chama Catálogo de Cultivares de Café Arábica, conforme o Xande mostrou. E na Fundação Pro Café, esse catálogo é gratuito. Então, quem tiver interessado pode solicitar também, que pode ser enviado. Certinho. Então, vamos lá. Quais as cultivares do Grupo Acauã para a região ali de Guaxupé?
Olha, nessa região tem gostado muito, que vem do grupo Acauã, o Graúna tem se destacado muito nessas regiões aqui, no sul de Minas, tem ido muito bem. Se aproximando aí, talvez, do arara, né? Alcançando produtividades tão boas quanto o arara nessa condição aqui, próximo ao sul de Minas, nesse meio. Quando você vai para a região mais de cerrada, aí já muda um pouquinho, talvez já tem outros cultivares se destacando ainda melhor que o arara. E o asa branca também, talvez entra junto aí desse grupo dos acauãs. O asa branca, ele vem com resistência a nematóide, já o graúna não, né? Apesar do graúna ir muito bem, mas ele não tem essa resistência ao nematóide. Ô Lucas, foi bem importante isso daí que você falou. Eu presto assistência na região de Gospé. E um fator, quando a gente começou lá, Carlos, o produtor, meu café foi perdendo vigor, eu falei, você já olhou o nematóide? E muitas vezes não é o caso dele, é de vários produtores que não olham isso daí. E assim, e tá tendo que controlar, e tá tendo que vir. Então, ficar atento a essa questão do nematóide, porque ali é uma região e outra. O exíguo, vamos falar hoje, ele está disseminado em toda a região cafeeira. Então, é um caso de se você ficar atento. Então, as cultivares, tá aí, Carlos, mais alguma cultivar que você acha? Não, só que o Lucas falou mesmo, que a gente tem mais segurança, né, Lucas? Provavelmente outras vão se comportar bem naquela região. Mas para recomendação, que café é um negócio, né? Quer ganhar dinheiro. Então, é interessante recomendar o que já vem dando certo. Eu sou muito dessa teoria também. Não tenta sair na frente, não. Porque vão no que está dando certo. Quer experimentar, planta um pouco e ver como que vai. Pouca coisa e ver como que vai sair na sua região. Porque pode estar dando certo em algum lugar. Vamos tentar aqui. Então, vou plantar aí 50 mil plantas. Vou trazer 1000 plantas dessa cultivar que eu quero colocar aqui no meio para ver como que vai sair. É algo bom de se fazer. Tem um produtor aqui querendo saber do graúna, querendo saber geral do graúna. Tamanho de peneira, se a resistência, se ele é tão bom quanto os outros ali do Acauã em relação à seca, se ele também é um pouco mais tolerante à seca. Do nematóide já falamos que ele não é, né, tolerante, é resistente ao nematóide. Fala um pouquinho, então, de maneira geral do graúna. O graúna é uma das cultivares que tem produtividade alta. Ela chega, às vezes, a produzir mais que a arara. Né, Lucas? Material muito bom, tem ido muito bem em regiões mais secas e quentes. Esses materiais do grupo Acauã, eles têm essa característica de irem bem nessas regiões secas e quentes. A maturação não é muito tardia, é uma maturação mais de média tardia, né, Lucas? Isso. Esse é um ponto importante embora eles se adaptam muito bem em região quente, né, eles são tolerantes à seca. Mas o graúna, ele tem uma maturação, favorece um pouco mais do que os outros acauãs. Então, para lugar um pouco mais frio, né? Lugar um pouco mais úmido, por exemplo, nas matas de Minas, é um café interessante, talvez até melhor do que o acauã original. Ele tem sido melhor para essa questão de maturação. Tem que levar em conta que dos poucos dos acauãs, né, do grupo Acauã, a graúna não é resistente à meloidose exígua, nematóide. Mais uma, então. Sou da zona da mata, estou à procura de uma cultivar de maturação média para substituição de um Catuai 144. Mesmo aqui não sendo tão quente e seco, o Acauã novo é uma boa opção? Sim, tem tido um bom comportamento na zona da mata. É interessante que o Acauã novo, em determinadas regiões, ele não vai muito bem. Região mais quente e tal, ele vai bem. Mas nas matas de Minas, ele tem ido muito bem. Inclusive, tem sido bastante plantado. E tem a vantagem dele ter resistência à meloidose exígua, nematóide, que é comum com aquela região. Eu acho que ele vai muito bem. Assim, questão de mais produtivo do que o catuai que ela está plantando, resistente à ferrugem, resistente a nematóide. Então, ela vai ter uma variedade que entrega muito mais resultado para ela. Mas agora, com relação à maturação, se for o caso, um Acauã novo é maturação média tardia, igual é o catuai. Exato. Então, não está resolvendo o problema dela de maturação. Então, ela teria que, se ela quiser um mais precoce, ela parte com 78515, um 24137. Se ela quiser mais tardio, um arara, por exemplo, né? Então, assim, o Acauã novo é uma variedade melhor do que o catuai que ela está plantando. Mas não vai trazer. Mas a maturação é muito próxima, né? Sim, exatamente. Teve uma aqui do Flávio que ele colocou: gostaria que vocês falassem variedades para regiões mais frias e com presença de foma. Mas esse episódio foi o primeiro que a gente falou de Acauã. Depois nós falamos dos catucaís. E essa região mais fria com presença de foma, hoje eu acho que o carro-chefe seria o 2SL.
né? O 2SL tem hoje o SF, tem o 2SL petro tradicional, o SF, e o 2437, embora seja para uma região mais fria, ele já não vem na questão de foma, né? Não. Tudo isso a gente falou no episódio dos catucaís, né? Provavelmente ele perguntou antes de publicar e só tá assistindo aí o episódio dos catucaís. Tem uma aqui que a pessoa que pergunta fala que está na zona da mata, que está numa região de 1.200, ou seja, então vamos pegar aí para cima de 1.100 metros, o que naquela região assim já não é tão comum. Devido à altitude ser mais fresco, teria problema no plantio com graúna? Olha, a gente não conhece muitas lavouras de graúna, né? A gente não tem plantio dessa variedade em grande escala nessa região, né? De altitude elevada das matas de Minas. A gente acredita que ele vai ser um bom café, sim. A gente fala que ele é maturação média tardia, numa condição dessa ele vai ser maturação um pouco mais tardia. Importante ele plantar, né, um pouco, né, e começar a sentir a variedade nessa condição. É isso aí, né, Carlos? Por exemplo, a gente não tem esse material nessa altitude, nessa condição para a gente bater o martelo e falar, principalmente assim, a longo prazo. Então, se o produtor quer, é o que a gente já conversou aqui 2, 3 perguntas para trás. Planta um pouco. Planta um pouco, experimenta, mas não planta a sua lavoura inteira. Vai em outras que já são adaptadas na sua região, nessa condição, e planta um pouco daquilo que você pensa para o futuro, para você conhecer dentro da tua propriedade. O graúna tem sido plantado muito de 650 até 1.000 metros de altitude nessa região aí. Agora, acima disso, não tem sido muito usado, mas quer plantar, planta um pouco para testar, né? É porque uma condição... É um clima mais frio, né, ali. Essa região em si já é um clima um pouco mais úmido, uma temperatura mais amena, e nessa altitude vai ser bem mais frio. Então, a gente sempre prioriza para essa condição cultivares que têm mais facilidade de floração, como os catucaís, por exemplo. A gente falou bastante no episódio dos catucaís, né, que assim, mesmo que seja um ano mais frio, um ano que às vezes chove bem ali no período de inverno, a variedade vem e flora bem. Como o 78515, não é à toa que nessa condição aí ele é o mais plantado. O graúna, ele vegeta bem, ele é um café, não é tão tardio quanto o arara, ele pode ser até melhor para essa condição do que o arara nesse caso, mas a gente ainda não conhece ele numa situação dessa. Carlos, essa daqui já é direcionada para você, a gente falando aqui das cultivares de clonagem, né? Das cultivares resistentes ao bicho mineiro. Clonagem feita de um único pé de café. Você escolhe as melhores características, produtividade, bebida, tamanho de fruto, resistência a doença. Mas com isso não corremos o risco de que este único pé tenha alguma doença cujo ele não resista e assim a gente tem uma disseminação em grande parte da lavoura? Sim, você está certo, né? O risco aumenta sim, porque é de uma única planta. Então, todas as plantas da lavoura vão ter exatamente a mesma constituição genética. Isso é um risco porque pode aparecer uma praga que quebre, por exemplo, a resistência ao bicho mineiro e acabe atacando todas as plantas, né? Mas acontece que essas variedades clonais, elas são formadas por várias plantas, não é um clone só. Então, assim, a primeira variedade clonal, por exemplo, que o Procafé lançou, de resistência ao bicho mineiro, ela é formada por 4 clones. É uma variedade, foi a primeira, ela tem alguns problemas, por isso que ela não foi muito difundida, mas a ideia foi essa, foram lançados 4 clones que deveriam ser plantados juntos, né? Então, diminui essa chance de aparecer um inseto resistente e disseminar por toda a lavoura. Além disso, o material de resistência bicho mineiro, ele não deve ter resistência quebrada facilmente, porque o parque cafeeiro é todo formado por variedades suscetíveis. Então, esses insetos que vivem nas variedades suscetíveis, se aparecer por acaso um inseto resistente, ele provavelmente vai acabar cruzando com o inseto suscetível e perder essa resistência. Então, tem essa vantagem. Mas a ideia é lançar variedades que tenham vários clones para diminuir essa chance. E também, se porventura for lançado, por exemplo, variedades de propagação por semente, é interessante que não seja 100% resistente. Tenha plantas ali que tenham uma resistência moderada, de forma que a pressão de seleção não permita o aparecimento de insetos resistentes. Perfeito. Bom, agora a gente já vai para a parte que teve mais perguntas, que são a parte dos catucaís. O pessoal entrou no catucaí, até assim, é normal até ter mais pergunta, por quê? Porque são os cultivares mais plantadas, né? Sim. É o que está saindo mais na fundação, tirando o arara, você entra nos catucaís, e os catucaís entraram
com muita coisa. O 785 é indicado só para altitude mais elevada ou ele também vai bem na faixa ali dos 800 metros? Então, a indicação dele é para as matas de Minas, principalmente. No sul de Minas, que talvez ele não vai muito bem. E nas matas de Minas, a região que tem maior parte de café é de 650 a 1.000 metros, que é a região que onde o 78515 vai muito bem. Ou seja, esse 800 é justamente a média, 800, tá excelente para ele. ele. 700, 800 metros aí, a região mais comum. O Bruno aqui, ele pergunta se é verdade que plantas que apresentam, ele colocou aqui guias cobreadas, ou seja, os primeiros par de folha, né? Tudo bronze, as folhas, o broto bronze. Eu não entendi. Ele colocou aqui, seria o broto bronze, que é verdade Bronzeadas. que elas não são catuais. É verdade. É verdade, catuai não tem broto bronze, Bruno. Bom, pessoal, para a gente não ficar com um episódio muito longo, são muitas dúvidas, nós vamos dividir esse programa em 2 episódios. Então, agora a gente encerra por aqui essas questões que a gente já conseguiu debater e a semana que vem a gente dá continuidade respondendo as dúvidas que restam sobre as cultivares. Obrigado, Carlos. Obrigado, Lucas. Pessoal, a semana que vem tem mais. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.